Graça e paz a todos, em nome de nosso Senhor, nosso Salvador, Yeshua, Hamashiach, Jesus Cristo, e o Pai Yod Re Vav Re, YHWH. Vocês sabem a quem estou me referindo. Hoje vamos fazer um vídeo resposta ao nosso querido inscrito Rodolfo Machado, que nos fez uma pergunta sobre Daniel capítulo 7, capítulo 9, versículo 27. Ele perguntou aqui, onde vocês estão vendo eu circular. Mais um grande estudo. Eu gostaria de compreender o significado de fará cessar o sacrifício em Daniel capítulo 9, 27. O que seria isso? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos ter estudos aí no canal sobre Daniel, bem detalhado, com referências cruzadas, como é o costume aí dos nossos estudos, que vocês sabem. Mas hoje eu vou tentar fazer assim uma explicação, né, para o Rodolfo, para ele entender a dimensão dessas palavras, que são muitas, viu, Rodolfo? A gente não pode simplesmente apontar para uma só direção. Por enquanto não tem como fazer isso. Existem várias possibilidades, tá? Do que pode ser isso. E também existe possibilidade de que isso possa ter acontecido também, tá? Mas existe a possibilidade de que isso vai acontecer. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que olhar para tudo, todas as direções, e estar preparados. Quando a hora chegar, nós vamos exatamente saber do que se trata isso aí, tá bom? Eu acho que não existe nenhuma pessoa hoje no mundo que possa afirmar com certeza o que significa essas palavras, tá? Mas existem possibilidades. E é isto que eu vou tentar falar hoje com você. Com vocês, né? Os que gostam desses estudos, né? Bom, contexto. Profeta Daniel, um homem extremamente usado pelo Criador para nos elucidar das coisas que iriam acontecer. Ele vivia em Babilônia. Jerusalém tinha sido conquistada por babilônios e os babilônios levaram os jovens importantes que existiam em Jerusalém. Então, judeus proeminentes, digamos assim. Daniel, né, uma pessoa de nobre estirpe, de uma família importante, né, de judeus, foi levado para a Babilônia. E ele foi separado por Deus, né, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes babilônicos. Existem nomes judeus para eles, tá? Inclusive Daniel é um nome judeu, mas ele recebeu um nome babilônico também quando esteve lá. Então, este profeta, ele viveu a sua vida toda no cativeiro, praticamente, né? Ele foi levado para Babilônia quando ele era bem jovem e ele era alguém muito especial, um judeu extremamente educado na lei. Ele conhecia totalmente a Torá, né? Estava familiarizado com todos os detalhes. Em lugar nenhum, né, a gente consegue saber, né, qual que é a tribo que ele pertencia, ok? Mas possivelmente ele era de Judá, né, da tribo de Judá, pois ele ou da de Judá, ou de Benjamim, ou de Levi, tá? Só que se fosse de Levi, acho que estaria bem claro, né, qual que era, porque falaria, né, sobre isso. Bom, não importa, uma dessas três tribos ele era. As outras tribos a gente sabe que já tinha sido dispersa pelo mundo. Deus já tinha permitido que a Assíria invadisse a parte norte de Israel e subsequentemente espalhado o povo das outras 10 tribos. Então, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá e a tribo de Levi, porque eles viviam perto ali do Levi, exatamente porque eles viviam para servir no tabernáculo. E o tabernáculo ficava em Jerusalém.
Então essas 3 tribos aí foram preservadas, digamos assim. Então Daniel possivelmente era uma dessas 3 tribos aí, tá? Possibilidades. Ele era uma pessoa de nobre estirpe, como falei, né, de uma família nobre, e ele estava em Babilônia. Ele começa a receber alguns sonhos e interpretações de sonhos e visões e profecias. Ele começa a ver coisas e começa a escrever essas coisas. O livro de Daniel ele foi escrito em aramaico, tá? Então ele não é escrito em hebraico. Por quê? Exatamente por isso, porque ele vivia em Babilônia. Então ele teve que aprender a fala e a escrita dos babilônicos, que era aramaico, ok? Então, é muito parecido o aramaico com o hebraico, mas tem diferenças. E aí, a escrita do livro de Daniel, ela é praticamente toda em aramaico, tá? Você vai encontrar ela em aramaico. Vamos agora, esse é o contexto histórico geral, tá? Agora vamos ao contexto do capítulo 7, que nós vamos analisar, ok? Aqui nós temos a gravura do profeta Daniel, escrevendo, né, seus rolos, suas escritas. Deve-se lembrar, pessoas, que o profeta não escreveu somente o que está na Bíblia, tá? O que está na Bíblia foi preservado, mas existem muitas outras coisas que esses homens escreviam, ok? Possivelmente Daniel era um copista, né? Então ele, por ele ter tanta informação bíblica, estudo bíblico, que um judeu normalmente não tinha se ele não fosse levita ou copista da lei. Então Daniel poderia ser um levita, ou ele poderia ser um copista, né, da lei. E ele estava totalmente familiarizado com as escrituras, porque todas as coisas faladas em Daniel é bem compreendida por ele, ok? Claro que as coisas relacionadas a profecias futuras não, mas relacionadas ao templo, ao que se fazia no templo, né? As leis Shabat, coisas assim, ele mostra uma grande compreensão dessas coisas e ele é um estudioso, né? Como está bem claro no próprio livro de Daniel, ele estudava as profecias de Jeremias e de outros. Ele era um exímio estudioso da palavra de Deus. O texto em questão que gerou dúvida no nosso amigo é esse aqui, ó. Depois a gente vai falar do contexto. Vamos lá. Vou abrir aqui também. É o 27, 9 e 27. Ele diz assim, ó. Viva NVT, nova versão transformadora e Bíblia Linguagem de hoje. E aqui temos Bíblia. Qual é essa Bíblia? Bíblia King James. Rei James, tá? Vamos lá. Vou ler aqui na Viva. Esse rei fará um tratado de paz com Israel, que deverá durar 7 anos. Depois de 3 anos e meio, ele quebrará sua palavra. Vai obrigar os judeus a parar com todos os sacrifícios e ofertas religiosas. E depois, como ponto alto de todas as suas maldades, esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus, mas, na hora exata em que Deus planejou, o terrível castigo acontecerá de repente contra este perverso. Veja que essa versão viva aqui, ela já faz a aplicação, né, que é uma linguagem de hoje, então ela tenta fazer uma aplicação ao povo judeu, né? Este rei fará um tratado de paz com Israel, aqui é claro. Só que no texto original não aparece Israel, tá bom, gente? Isso aqui é só um detalhe para vocês verem que existe uma Bíblia viva que ela já trata o texto como referenciando a Israel, tá? E aí fala sobre os judeus, né? Só que esses termos aqui, Israel e judeu, não aparecem no texto, no aramaico, ok? Depois eu posso até abrir para vocês aqui em hebraico, né? Olha aqui. Tá aqui, ó. Rapidamente, não vamos nem fazer a leitura nem nada não. Só para vocês verem que não aparece, né? Aqui, ó. Vocês podem ver aqui
vocês não vão achar, né? Aqui está em hebraico, né? Na verdade é aramaico, que tem que ser, mas é a versão em hebraico. E aqui não vai aparecer Israel nem Yehudá, tá? Vocês podem olhar aí, depois pode pausar o vídeo e olhar aí, não vai ter nem Israel nem Judá, não tem, né? Tanto é que os outros textos bíblicos não vão aparecer também. Vamos voltar para King James aqui. Vamos ler aqui na Nova Transformadora, que também é interessante que essas três aqui, olha, são versões linguagem de hoje. Estou querendo mostrar para vocês a diferenciação delas, tá? Tem umas que vão um pouquinho além, né, da informação, mas tem outras que preservam o texto, mesmo sendo linguagem atual, tá? Versão Transformadora é linguagem atual e Nova Tradução linguagem de hoje também é atual. Só que nesse caso aqui, olha, a Viva, eu gosto muito da Viva, né? Mas ela coloca essas expressões, né? Fechando já o pensamento. Isso aí eu não gosto, tá? Quando a escritura não fecha um pensamento, você não pode fechar um pensamento. Por mais que pode ser sim Israel, pode ser sim os judeus, perfeitamente pode ser, mas você não pode fechar um pensamento que a Bíblia não fechou, ok? É isso que eu penso. O governante fará, agora eu estou na Transformadora. O governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana. Mas depois, muitos, tá vendo? Aqui fala muitos, não fala judeus. Mas depois de metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado por este profanador seja finalmente derramado sobre ele. Então, assim, essa versão aqui ficou muito boa, né? Ela não deturpa... Não é que deturpou, não que a Viva tenha feito isso, né? Só que a Bíblia Viva, ela fecha o pensamento colocando Israel e judeus, tá? E aqui, na verdade, é muitos. Fará sacrifício com muitos. Subentende, né, que é Israel, por quê? Porque sacrifícios, quem faz sacrifícios não é o povo de Israel? Só que aí entra no outro paradoxo. E a questão da nova aliança? Que o povo... a igreja de Cristo também oferece sacrifícios por meio de fruto de lábios, por meio de orações, por meio de ações de graça, né? Então a gente tem que levar em consideração todas essas questões antes de fechar o nosso pensamento. Por isso que eu falei no início do vídeo que nós vamos tentar mostrar várias possibilidades, não fechando uma possibilidade, entendeu? Falando assim, olha, é isso e pronto, acabou, e essa é a verdade absoluta. Não tem como. Se a gente somos estudiosos honestos da Bíblia, a gente tem que entender que essas palavras elas podem ter vários significados. E elas só vão ficar claras quando ocorrerem. Somente quando essas coisas acontecerem, nós vamos saber exatamente que templo e que sacrifício estão se oferecendo. Que templo e que sacrifício se refere Daniel. E se já aconteceu... né? Se não acontecer, porque já aconteceu, né? Se todas as coisas acontecerem e quando estivermos com o nosso Mashiach, nosso rei, nosso ungido, né? O rei de toda a terra, e nós não percebermos esses acontecimentos, então quer dizer que já aconteceu, né? Então refere-se a 70 Era Comum, Jerusalém. Mas como eu sempre explico aqui, as passagens bíblicas, principalmente de Daniel e dos profetas, são atemporal, elas têm vários cumprimentos. Tem um cumprimento inicial, depois tem um cumprimento na sua época, e depois tem um cumprimento maior no final. Eu acredito que seja isso, tá bom? Eu acredito que já teve cumprimento, que está tendo cumprimento e que vai ter cumprimento. Eu sempre leio as profecias com este olhar, que as coisas vão se cumprir várias vezes. Claro que sempre vai ter um princípio voltado para os judeus, mas também eu creio que tem um princípio voltado para a igreja, que é composta de judeus e gentios em Cristo, Mashiach. Vamos lá. Agora, essa última versão que a gente vai ler das linguagens de hoje, tá? Depois a gente vai mudar para outra versão. Versões que não são de linguagem de hoje, são textos mais precisos, tá bom? Nós vamos trazer aqui, nós estamos fazendo uma análise desse texto. Não sei bem se era isso que você queria que eu fazesse, que eu ia fazer, né, no estudo, mas é meu método de avaliação bíblica, tá bom? Então, vai com paciência e fica calmo, tranquilo, tá, Rodolfo? Que vai chegar lá.
Mas aí nós estamos agora analisando Bíblias de linguagem de hoje, como traz esse texto. É legal, por que é legal a gente analisar Bíblias de linguagem de hoje? Porque, sinceramente, eu acho que muitas partes são muito bem explicadas pelas Bíblias de linguagem de hoje, ok? Só que depois a gente vai trazer algumas Bíblias mais texto fiel, você vai perceber que fica muito difícil de entender. Por isso nós estamos fazendo essa comparação. Vamos ver 3 Bíblias diferentes. Na verdade 4, né? Porque aqui ó, a gente está vendo King James. Tá? King James é uma Bíblia mais literal. Mas essas 3 aqui nós estamos vendo a linguagem de hoje, tá? E aí fala assim nessa aqui, ó. Esse rei fará com muitos povos. Olha aqui. Aqui já acrescenta povos, que é uma palavra também que não aparece no original, tá? A palavra que aparece é muitos. Fará um acordo com muitos. É isso que está escrito lá no texto. Aqui já falou povos, porque subentende que são povos, né? Mas pode ser que não seja também. Pode ser que seja só com muitos judeus. Há essa possibilidade em aberto. Mas também há essa possibilidade de muitos serem referindo-se a gentios. Então, daí você já vê que essa Bíblia, ela tem a sua atenção bem específica para os judeus. Esta Bíblia, ela foi isenta, né? Na NVT, ela já não entrou nessa questão de para quem essas palavras. E essa aqui, ela já fala, aplicando isto aos gentios em geral. Tá vendo como que 3 Bíblias diferentes trazem 3 ideias diferentes do mesmo texto? Aqui está povos, aqui está Israel e aqui está muitos, que é o correto, tá? Nenhuma das 3 está errada, tá bom? Nenhuma das 3 está errada. Só que as 3 elas mostram pontos diferentes do mesmo texto. Ou seja, uma interpretação. A Bíblia ela traz uma interpretação. Essa versão, no caso, né? A Bíblia não. A Bíblia ela tem sua própria interpretação. A Bíblia se interpreta. Mas as versões, as traduções, por exemplo, a Viva, a Transformadora e a Linguagem de Hoje, cada versão se atém a explicar, do seu ponto de vista do tradutor, o que está ali se referindo. Ok? Então, quando a gente analisa um texto bíblico tão complicado como este, é bom a gente ter essa percepção de que os tradutores também podem influenciar o pensamento do leitor. Por exemplo, se você não tivesse acesso à Bíblia Linguagem de Hoje nem à NVT, você estivesse lendo somente na Viva, você vai achar que essas palavras são especificamente para judeus. Se você ler só a NVT e não tiver acesso à Viva e nem à Linguagem de Hoje, você vai ficar assim na dúvida. Muitos quem? Porque na verdade é o que o texto faz, o texto real, né? E se você ler a Linguagem de Hoje, a última aqui no canto, você vai achar que está referindo-se a todos, ok? Lógico que existe algumas coisas aqui que nos remetem aos judeus, sim, claro, né? Por quê? Porque está falando de sacrifícios, e o povo que fazia sacrifícios eram os judeus, né? Falando de templo, onde tinha templo? Lá em Israel, né? Beleza. Quando passar a metade desse tempo, ele acabará com sacrifícios de animais e com ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Essas são Bíblias de linguagem de hoje, são excelentes, gosto muito e vai nos ajudar a esclarecer. Vamos agora pegar algumas outras Bíblias que estão de linguagem mais literal. Vamos pegar aqui a NVI, tá? Ela está logo em cima aqui, olha, NVI. Aqui nós vamos pegar aqui uma BAN, né? A Bíblia Católica. E aqui vamos pegar uma Bíblia das Testemunhas de Jeová, a Bíblia Tradução do Novo Mundo, de 83, tá? A de 85 não é boa, de 83. Assim, ela é boa, mas ela é muito cheia de coisas que às vezes acrescentam algumas ideias, né? Em comparação com a de 86, a de 2015 não é boa.
Mas é uma Bíblia boa sim, tá? Todas as Bíblias são boas, não tem Bíblia ruim. Mas eu falo assim, em comparação com a própria versão anterior, ela deixa a desejar em muitas coisas, tá bom? Eu falo por experiência. Então vamos lá. Vamos ler agora em 3 Bíblias mais específicas, tá bom? Estou trazendo aqui uma Bíblia católica, uma Bíblia NVI, adotada geralmente por evangélicos, né? E uma Bíblia aqui de uma religião da Testemunha de Jeová. Vamos lá. Vamos começar por essa. Ele terá de manter em vigor o pacto para com muitos. Então tá certinho, tá vendo? Aqui ó, tá certinho, muitos. Por uma semana, beleza, é o que fala mesmo. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferenda. Perfeito. E sobre a asa de coisas repugnantes, perfeito. Essa Bíblia eu gosto muito dela, porque ela também tem seus problemas, tá? Essa tradução do Novo Mundo aqui de 83 tem seus problemas, 86. Só que ela, em alguns textos, ela é muito literal. E é muito bom isso. Porque realmente, né, asa, lá no texto fala sobre isso. Asa, o texto hebraico. Eu conferi palavra por palavra, tá? Eu não vou fazer isso agora no vídeo, mas eu vou só abrir para vocês aqui, olha. Para vocês terem noção, né, do que eu tô falando. Tá aqui, ó. Eu conferi palavra por palavra, tá vendo, olha. Aqui tá a palavra veiribir, tá? Se for valente, tá? E vai. Aí eu fico conferindo palavra por palavra, tá vendo? Fui conferindo palavra por palavra. Quais são as palavras que aparecem? Antes do estudo, né? Antes eu me preparei para o estudo. Semana, tá vendo? Aqui tá falando da semana. Aqui tá falando de uma semana. Metade de uma semana. Daqui vocês veem, tá vendo? Olha, que as palavras que aparecem no texto. Tá vendo? Olha, tá aqui. Não vou falar todos, né? Sacrifício. Oblação, né? Dádivas. Aqui, ó. Asa. Tá vendo? Asa. Aqui aparece na primeira definição aqui, ó. Aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Kenaf, tá? Então eu fiz todo o estudo aqui, vi e percebi que essa tradução tá bem literal, tá? Então vamos continuar aqui. Haverá e sobre a asa de coisas repugnantes haverá causando desolação. Haverá alguém causando desolação, né? Sobre as asas. E é legal essa tradução, sobre as asas, né? Trazer esse termo asas, porque ela nos ajuda muito. Porque isso aparece realmente no texto, né? Aqui, ó, nessa palavra. Tá? Ela nos remete a Roma, né? Então, quando a gente tira essa palavra dos textos, a gente perde a referência. Entende? Por que é importante a gente ter todas as informações? Haverá que causa desolação. E até a exterminação derramar-se-á a coisa determinada também sobre aquele que jaz desolado. É um texto bem difícil de ler, tá? Quem lê aqui na tradução do Novo Mundo, esse texto fica totalmente sem saber o que está falando. Porque é tão literal o texto que acaba sendo difícil de compreensão. É o que a Bíblia Linguagem de hoje, Viva, e outras fazem totalmente diferente. Vocês verem lá, elas tentam ajudar a gente a entender o texto, e aí eles fazem de uma maneira excelente também, né? Vamos dizer assim. Mas quando você pega uma Bíblia literal, você fica meio perdido. Por isso que a gente gosta de usar a Bíblia Linguagem de hoje. Então lemos aí na tradução do Novo Mundo, tá? Aqui traz palavras que outras até nem trazem, né? Que é importante para a compreensão. Vamos dizer aqui agora na NVI. Com muitos ele fará uma aliança, que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo
será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então aqui você já consegue entender melhor, sem precisar também de atualizar muito, né? Usar a linguagem de hoje. Então é uma linguagem muito boa, né? Que deixa bem claras as coisas. Mas não fala sobre a asa, né? Não fala sobre essas coisas que aparecem no texto. Concluirá com muitos uma sólida aliança por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações, aqui já apareceu, tá vendo? Sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastador. Queria mostrar só mais uma Bíblia para vocês, que é a Bíblia literal, né? Bíblia literal. Bíblia de estudo literal. Cadê ela? LTT, né? Então é L. Se eu não me engano é L. LTT, textos literal, ó. Bíblia literal de texto tradicional anotada. Tá vendo? Então essas bíblias aqui são muito legais. Vamos lá. Olha como que esse texto já traz. Aqui já traz uma interpretação ainda até mais, digamos assim, focada do que as outras, tá? Eu vou pegar aqui agora, vou voltar na Bíblia lá. Viva. Bíblia Linguagem de hoje. Eu gosto dessas coisas para vocês perceberem como que as Bíblias elas trabalham. Esse meu canal ele é voltado para isso, né? Todas as pessoas que acompanham sabem. Então vamos lá, olha que legal que eu estou querendo mostrar para vocês. Aqui fala que fará com muitos povos, tá? Muitos povos. Aqui fala com os judeus, com Israel. E aqui fala muitos também, certo? Só que aqui, olha, aqui fala esse rei. Eles não se atrevem a falar quem é esse rei. Só que a Bíblia linguagem literal, que aqui, essa parte azulzinha aqui, é acréscimo, né? De interpretação do tradutor. Não é exatamente o que está lá, né? Ele já fala o anticristo. Olha aqui, ó. E ele, anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, oferta. E por causa do espelhamento das abominações, ídolos, aí faz até uma pergunta, né? Ele, anticristo, a Judéia, fará assolada, quer dizer, vai assolar a Judéia, fará assolada, e isto até a consumação, finalmente. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, o anticristo. Então aqui, ó, nessa letrinha azul, eles acrescentam essas palavras para ajudar o leitor, né? No ponto de vista deles. Uns já estavam com o ponto de vista que era para os judeus, outros para as nações, né? E assim vai. Vamos pegar a mais recente dessa versão. Aqui já não fala, tá, gente? Aqui, olha, essa aqui já não fala. Porque aquela lá é apologética, aquela outra. Essa aqui, ela não fala. Vamos ler. E ela é bem literal. E ele firmará aliança com muitos, por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E por causa do espalhamento das abominações, né? Espalhamento. Ele fará assolada, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, este é o texto em questão, né? Eu ainda não respondi a pergunta que ele fez. O que se trata isso? Primeiro, para a gente entender isso, a gente tem que entender qual é o contexto, né? Contexto do capítulo, tá? Então vamos lá. Contexto do capítulo.
Daniel ora pelo seu povo. Então Daniel ele começa a orar pelo povo de Deus, ele começa a confessar os pecados, ele, em sinal de tristeza, ele vestiu roupa de pano grosseiro, né, de serapilheira, jogou sobre seu corpo cinzas, ficou sem comer e orou ao Senhor, fazendo súplicas para si e para seu povo. Então, sacerdote, ele era um verdadeiro sacerdote, né, gente? Então, por mais que parece que não fala da onde que é a tribo que Daniel ele pertencia, mas pelas ações dele no livro aí, a gente entende claramente, né, que ele tinha um papel sacerdotal imenso, né? Mesmo se não fosse sacerdote da tribo de Judá nem nada, da tribo de Levi, mas ele se comportava como sacerdote, né? Isso aí era um papel do sacerdote, né? O sacerdote tinha que fazer isso, orar pelo povo. Bom, aí ele vai orar, ele vai falar dos pecados dele, vai falar do pecado de Jerusalém, as coisas terríveis que Jerusalém fez, que Jerusalém mereceu, que eles estavam recebendo, que eles foram amaldiçoados porque eles não seguiram a lei de Moisés, né? Eles não seguiram o acordo que eles tinham feito com o Eterno Pai. E aí o pai ficou chateado, né, e permitiu que eles fossem para o cativeiro. E aí vai, esse é o contexto, tá? Então ele está em uma oração, e aí ele está falando que Jerusalém estava sendo vituperada, zombada pelos povos, né? E estava suplicando para que o Senhor derramasse, né, bênçãos para eles pudessem voltar a ser uma nação, né? E voltar a glorificar a Deus no seu templo. Ele pede perdão em nome do povo, né? É o serviço sacerdotal mesmo que ele faz aqui nessa oração. E aí, ele também pede explicações sobre o que ele tinha visto. Né? Quando ele está fazendo oração e tudo, olha só. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Então ele estava orando ainda, estava fazendo a oração dele. Aí o que acontece? Ainda estava orando quando Gabriel é um dos arcanjos, tá? Um dos 4 grandes arcanjos, como o livro de Hanor fala. E aí ele apareceu a Daniel, trazendo uma mensagem. O mesmo anjo que eu já tinha visto na visão. Então esse anjo já tinha aparecido para Daniel numa visão, tá? Então tinha a hora que ele aparecia realmente na frente de Daniel e tinha a hora que ele aparecia apenas por visão, tá bom? Então Daniel falou assim, olha, esse anjo já tinha visto ele na visão, ou seja, eles têm um rosto, né, uma forma corpórea bem definida, porque Daniel conseguiu identificá-lo novamente, então ele não mudou de face, né? Veio voando rapidamente e parou perto de mim. Então, aqui Daniel vê ele com asas, né? Ele veio voando, né? Tal. Possivelmente com asas. Pode ser que estava voando também sem asas, né? Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. Aqui é legal que Daniel ele dá uma informação importante pra gente. O sacrifício da tarde, né, em Jerusalém, quando existia Jerusalém, que nesse caso aí, ele vivia num período em que Jerusalém estava no cativeiro em Babilônia, né? E a grande maioria dos judeus que estavam lá em Jerusalém, que ficaram, né, na terra de Jerusalém, eles não tinham autorização de fazer nada no templo, não podia. Na verdade, o templo foi destruído, né? O primeiro templo de Salomão. Então não tinha templo e não tinha sacerdote lá. E os que tinham não tinham autorização de fazer nada, porque estava destruído. E a Torá, ela especifica que a adoração dos sacrifícios precisam ser feitas no templo. E aí, exatamente na 3 horas da tarde, é quando acontecia o sacrifício da tardinha. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre, em Hebreus capítulo 9, sobre o sacrifício da manhã e da tardinha, e expliquei ele? Então, se você não viu, você pode assistir no canal, tá? É o último vídeo que eu lancei falando sobre Hebreus 9. Então lá eu explico sobre o sacrifício da manhã e da tardinha. Então aí você vai entender o que está acontecendo aqui. Daniel ele fala que exatamente na hora do sacrifício da tardinha, o sacrifício da tarde. Porque tinha o sacrifício da manhã e tinha o sacrifício da tarde. Só que esse sacrifício não estava sendo feito porque Jerusalém estava devastada. E o templo também. Só que
o que estava acontecendo no templo, o que acontecia no templo, de acordo com o estudo de Hebreus que eu estou fazendo com vocês, vocês percebem que ele já prefigurava uma nova realidade. Então, Daniel, no horário do sacrifício, ele estava fazendo sua oração. Então, ele estava oferecendo a Deus o sacrifício. Por isso que ele fazia suas orações de manhã e de tarde. 3 vezes ao dia, né? Ele fazia de manhã, ele fazia na hora do almoço, ele fazia de tarde, né? Principalmente nas horas do sacrifício, porque ele entendia que, já que não tinha como ele fazer sacrifício, porque o templo estava em Jerusalém destruído, ele tinha que compensar aquele sacrifício com alguma coisa. Então, como que ele fazia isso? Ele orava e fazia o trabalho sacerdotal, como os sacerdotes deveriam todos estarem fazendo. Então, a oração do cristão hoje também, ela representa os sacrifícios que eram feitos. E é tão interessante isso que os islãs, eles entenderam isso. Eles fazem orações exatamente em alguns certos horários, que exatamente bate, né, com alguns acontecimentos que aconteciam no templo. Eles fazem isso, né? Da onde que eles tiraram essa ideia aí? Entende? Essa ideia é de Daniel, né? Daniel fazia isso. Então, quando você vê um filme, ou você mora perto de alguém, ou conhece alguém que é islã, você sabe que em certos horários do dia, ele pode estar em qualquer lugar, que ele vai pegar seu tapetinho, vai jogar no chão, vai se ajoelhar e vai orar, né? Eu acho lindo isso. Eu acho que nós cristãos também deveríamos fazer, né? A gente não deveria se envergonhar, né, de adorar a Deus. Tanto é que o profeta Daniel, ele passou por uma difícil provação, né, que foi lançado, né, na cova do leão. Por quê? Porque ele não deixava de fazer as orações, tá? É uma coisa bonita que a gente aprende aí. Então Daniel, ele estava ali orando exatamente na hora do sacrifício da tarde. O sacrifício não existia mais, mas o sacrifício estava sendo as orações dele, que sempre ia a Deus naqueles horários, especificamente no horário. E foi exatamente nesse horário que ele recebeu a resposta do Gabriel, do anjo Gabriel. Esse é o contexto, tá? Você tem que entender este contexto. Se você não entender esse contexto, você não vai entender o que está falando lá embaixo, no verso 27. Então, diz assim, ó. Ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Tá vendo? Ele estava preocupado com a visão. Uma das coisas que ele, se você ler o capítulo todo, você vai ver que ele estava preocupado. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que ele adoeceu. Então ele estava adoecendo, porque ele queria entender o que estava acontecendo, as visões que ele estava tendo. E aí ele disse assim, olha: logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que vou dizer. Então ele vai explicar a visão que teve, né, no capítulos anteriores. Ele já tinha tido essa visão. E aí ele vai explicar essa visão. Quando nós formos fazer o estudo especificamente desses eventos aqui, nós vamos estar entrando neste assunto com mais veemência. Agora, nós vamos apenas explicar por alto para você entender o contexto. Então diz assim, para ele prestar atenção, né? E aí eu vou ler aqui na Viva. O Senhor determinou 490 anos de castigo sobre Jerusalém. Tá? Em outras Bíblias, eu vou trazer aqui a tradução do Novo Mundo, porque eu gosto muito dela nessa parte aqui. Diz assim: 70 anos foram determinados sobre o teu povo, sobre a tua cidade santa, para acabar com a transgressão e encerrar o pecado, e para fazer expiação pelo erro, e para introduzir justiça por tempos indefinidos, e para apor um selo à visão e ao profeta, e para ungir o santo dos santos. Então essa visão aqui, olha, ela tem a ver com 70 semanas determinadas, e essas 70 semanas de anos, tá? A gente vai ver em outros vídeos, elas têm uma certa particularidade, tá? Nós vamos entrar nisso aqui agora. Mas aqui fala sobre o que aconteceria nessas 70 semanas. E deve saber ter perspicácia de que, desde a saída da palavra para se restaurar e reconstruir Jerusalém, até o Messias, o líder, haverá 70 semanas. Haverá 7 semanas. Também 62 semanas.
ela tornará a ser e será realmente reconstruída, com praça pública e fosso, mas no aperto dos tempos. E depois das 72 semanas, o Messias será decepado, sem ter nada para si mesmo, e a cidade e o lugar santo serão arruinados pelo povo de um líder que há de vir. Presta atenção. E o fim disso será pela inundação, e até o fim haverá guerra. O que foi determinado são desolações. Então essa profecia aqui, eu falei para você, né, que lá no 27, tem vários tipos de aplicação. Uma delas é que Jerusalém de fato foi destruída, né, por Roma, ok? Isso já aconteceu, de fato já aconteceu. Depois das 62 semanas, o Messias será decepado. Isso aconteceu por volta do ano 30, tá? Não dá para precisar se é 33, se é 30. Ou 36. Existe um problema no calendário. Alguns falam 33, outros falam 30, tá? Então não tem como precisar exatamente qual é a data. Mas por volta do 30, tá bom? Nessa década aí, do primeiro século. Isso aconteceu, o Messias foi decepado. Então se você pegar aí 30 e voltar aí 62 semanas atrás, de anos, você vai chegar num ano mais ou menos próximo do decreto que aconteceu, tá? Isso na história é comprovado, tal, né? Eles têm essa comprovação histórica aí. Não vamos entrar nesse mérito hoje. E aí depois fala de um povo, né? Que depois que a cidade seria reconstruída, porque Daniel estava exatamente orando, por quê? Porque ele queria que a cidade fosse reconstruída, ele não sabia, né? O que seria, até quanto tempo eles ficariam em Babilônia, quando que o judeu voltaria, se voltaria. Ele sabia que voltaria, mas não sabia quando, né? Ele entendeu por meio do profeta Jeremias que seria 70 anos. Então, assim, o anjo está dando ali para ele, Gabriel, uma explicação de que realmente aquilo ia acontecer mesmo. Eles iriam voltar para Jerusalém, a cidade seria reconstruída, o templo seria reconstruído, que apareceria o Messias. Ele, na profecia, precisa exatamente quando o Messias apareceria. Por isso que quando alguns astrólogos, quando Jesus Cristo estava para nascer, alguns astrólogos conseguiram calcular exatamente a data, porque provavelmente eles eram pessoas que fala que era do Oriente, babilônios, né? Eram pessoas que tinham contato com também escritos de Daniel, entende? Porque o Daniel deixou escrita essa informação aí. E essa informação é muito pertinente, que ela realmente leva ao tempo do aparecimento do Messias. Não só judeus estudiosos estavam esperando que o Messias apareceria por aquelas datas, como também outras pessoas, né, do Oriente. Provavelmente está falando aí de babilônios, porque foi onde Daniel morou, né, e deixou escritas essas coisas. Essas cópias ficaram em Babilônia também. Então, esses estudiosos lá, eles tinham acesso às informações. Por isso que eles conseguiram discernir qual era o tempo em que o Messias apareceria. Por isso que eles apareceram em Jerusalém. Então, esse relato aqui, ele é muito importante para nós. Só que ele é dúbio, tá? Ele fala de duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está falando de Jerusalém ser destruída por Roma, ele está falando de um líder que viria. E quando a gente fala que Roma é início de tudo, Roma é classificada como o quarto animal totalmente desfigurado, animalesco, e aí você vai ter que pegar no contexto do capítulo 7 para você entender, falando de Roma sendo um animal totalmente diferente dos outros. Por quê? Porque os outros eram definidos, era um urso, era um leopardo, apesar de tinha 4 cabeças e 7 e asas, né? Estava definido, era um leopardo, entende? Estava definido, era um urso, estava definido, era um leão. O leão andava com duas... andava, né? O leopardo tinha asas, 4 cabeças, o leão tinha asas, né? O urso andava, ficava comendo algumas carnes, né? Então era muito bem definido. Agora o quarto animal, ele é monstruoso. Por isso, porque aqui está falando, a profecia, muitos estudiosos bíblicos não entendem isso, mas a profecia nasce em Roma. O animal nasce em Roma, até surgiu o chifre pequeno. Só que o chifre pequeno, ele também sai de Roma, entende? Como que a gente chega até o anticristo, né? Sendo que Roma já praticamente não existe mais. Então, assim,
esse animal terrível, ele é tão desfigurado, que ele não tem uma aparência própria, entende? Por isso, porque não era um governo único, não era Roma que iria ficar até o tempo do fim. Roma seria mutada, várias e várias mutações. Então, hoje, várias nações, inclusive o Brasil, se a gente tem hoje o latim, e depois do latim veio as línguas portuguesas, né? Então, a gente também tem um pouco de Roma, entende? É uma coisa muito profunda. Para você ter ideia, quando for fazer o estudo, né? Eu vou mostrar para vocês, biblicamente, porque eu entendo que o anticristo, o antimachia, ele vai sair dos países da Arábia. Eu vou mostrar isso para vocês, dentro das escrituras. Só que também tem a ver, eles também têm a ver com Roma, entende? A divisão, você tem uma divisão ali no Império Romano, de Roma Oriental e Roma Ocidental. E dessa Roma Ocidental, depois ela se torna totalmente árabe, né? Com o islamismo, controlando tudo, né? Eles conquistam lá Constantinopla. Então é uma grande mutação. Por isso que esse animal ele é terrível. E aí depois, no tempo do fim, quando começa a questão dos 10 chifres, já é na época que a gente vive. O animal ele foi se transformando, né? De tal forma até se transformar em 10 chifres, tá? Esse 10 chifres sai um e quebra 3. E aí é o ponto do anticristo. Então não tem como nós afirmarmos que essas palavras aqui se aplicam apenas a Jerusalém. Porque aqui está falando que até o tempo do fim teria desolação com relação aos judeus. Então, pelo que a gente entende aqui, depois que a gente for fazer um estudo mais profundo sobre este capítulo, eu vou mostrar para vocês, tá? Como que essas palavras aqui, ela tem comprimento dúbio. Ela tem um comprimento no primeiro século, quando Jerusalém cai por mão de Roma, né? A coisa repugnante que veio nas asas. E, inclusive, Roma, ele tinha uma águia, né, como símbolo. O seu símbolo principal era uma águia. Então, quando o exército romano invade Jerusalém e destrói, eles vieram em asas de águia. Jesus faz referência exatamente a isso. Quando verem as coisas repugnantes que causam desolação no lugar sagrado, que são os montes de Jerusalém, os montes sagrados de Jerusalém. Então, Roma realmente invade aqueles montes sagrados e acontece várias coisas. Só que existe também uma aplicação a essas palavras de coisas repugnantes no lugar santo, a Antíoco Etipas, né? Que trouxe na época da helenização, até antes de Roma, na época dos Macabeus, que eles ofereceram o sacrifício de porco no templo. Então, assim, existem várias possibilidades. A profecia pode estar se referindo a isso também, tá? A este evento de que eles colocaram porco para ser sacrificado no templo de Deus. Só que se fosse só isso, Jesus não teria usado essas palavras depois, na época de Roma, né? Muito tempo depois dos Macabeus. Então a profecia pode estar referindo-se a isso, mas Jesus ele mostra a atemporidade da profecia, porque ele já indica um outro cumprimento dessas coisas repugnantes que causam desolação, apontando para Roma. Jesus aponta para Roma. Ele fala, fugir para as montanhas. Foi o que aconteceu, os judeus tiveram que fugir para as montanhas, quando Roma veio em asas de águia. Ou seja, essas asas era o emblema dos soldados romanos. Então, essa aplicação, né, existia realmente. Então, a gente pode ter essa possibilidade do sacrifício contínuo ter sido cancelado quando o templo de Jerusalém caiu. Isso é um fato que aconteceu. A gente tem também a época que remete aos Macabeus. Um dia eu vou fazer um estudo sobre os Macabeus aqui no canal, onde o Macabeu, Judas Macabeu, ele eliminou, né, a oposição helenística e conseguiu reconstruir a adoração de Deus, né? Inclusive, das festas judaicas até hoje são as festas das luzes, né? Que não é uma festa bíblica, mas é uma festa judaica, em que Judas Macabeus ele vence o exército helenístico. Quando eu falo helenístico, estou falando Grécia, né? Dos gregos. Tem hora que a gente foge as palavras, né? Então, ele afugentou os exércitos gregos, helenísticos, que estava sendo apoiado por vários e vários povos em volta de Israel.
E daí aí eles fazem a festa, né? Só tinha óleo para um dia, só que durou 7. Deus ele fez um milagre, né? Então o óleo durou 7 dias e virou a festa das luzes. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui é que a temporalidade das profecias ela é notável. Quando a Bíblia fala sobre isso, a gente percebe que pode ter tido vários cumprimentos, tá? Pelo menos aí a gente está vendo a época do Macabeu, né? Do Judas, que realmente o templo ficou profanado e o sacrifício foi proibido, os sacerdotes não podiam oferecer sacrifícios. Depois com Macabeus isso aconteceu, né? Depois Jesus aponta também essa mesma profecia aplicando-se aos romanos, só que aqui o anjo fala com Daniel que essas coisas aconteceriam até o fim, até a inundação, né? Até a desolação. E aí sim, chegamos ao 27, tá? Nós não vamos ler de novo. Mas aqui, olha, tá falando que haveria isso sim e que essas coisas aconteceriam, tá? E que cessaria os sacrifícios, os cereais. Aí eu vou explicar agora do ponto de vista da grande maioria dos evangélicos estudiosos bíblicos. O que isso pode referir-se, tá bom? Alguns evangélicos, eles explicam que isso pode referir-se à reconstrução do terceiro templo pelo anticristo em Jerusalém, ele fazer um pacto com os judeus, porque anticristo é contra Cristo, mas alguns falam que ele terá um ministério de enganar as pessoas inicialmente. Então alguns falam, tá? Ele teria então a possibilidade de reconstruir o templo dos judeus, né? E exatamente onde tem hoje o Domo da Rocha, que é um templo dos árabes, dos muçulmanos. Então alguém que conseguiria fazer paz com árabes e judeus e reconstruir o templo dos judeus ali onde fica a Meca. Então possivelmente tem que ser uma pessoa politicamente muito forte para conseguir fazer isso. E daí eles falam que os judeus vão voltar a oferecer sacrifícios, tá? Porque os judeus já desconsideram mesmo o sacrifício de Jesus, então para eles tanto faz. Eles querem mais do que voltar mesmo a fazer. E essa pessoa para eles vai ser o Cristo. Por quê? Porque ele vai ser o salvador dos judeus, né? Vai ser a pessoa que restaurou o templo. Pensa bem. Ele vai ser praticamente o Josué, lá da época de Zacarias, que restaurou o templo, quando os judeus voltaram para Jerusalém depois do exílio babilônico. Então eles esperam, né, esse tempo de reconstrução, esse homem importante para reconstruir esse templo, para oferecer sacrifício. Tem muito a ver com o pensamento judaico mesmo hoje, dos judeus. Então eles acreditam mesmo nisso, né, que havia um líder, um Messias, como Josué, para reconstruir o templo e prestar de novo adoração. Tudo que eles mais querem é oferecer o sacrifício a Deus de novo. Nesse tempo que não tem templo, não tem sacrifícios. Então os judeus não fazem sacrifícios mais. Isso aconteceu também na época de Daniel. Por isso que eles aprenderam isso. Quando não tem templo, não tem sacrifício, né? A Torá ela especifica também. Então eles estão ansiosos para isso. Então alguns evangélicos eles acreditam que este anticristo ele vai reconstruir o templo fazendo assim este acordo. E aí na metade da semana, que é 3 anos e meio, ele vai cancelar esse acordo e vai começar a oprimir os judeus. Esta é uma visão muito palpável, tá? Pode sim acontecer isso. Existe uma outra visão também que fala que o templo nunca será reconstruído. Que o templo, como o apóstolo Pedro explicou, o templo somos nós. Tá? Como no último estudo da Arca, em Hebreus 9 também, eu explico, o templo somos nós. E até eu acredito nisso, tá? Que este anticristo, ele irá perseguir os cristãos depois de 3 anos e meio. Ele não tem autorização de perseguir os cristãos durante 3 anos e meio, que é exatamente o período em que os cristãos vão estar pregando a mensagem de Elias e de Moisés, das 2 testemunhas. Então ele vai ficar muito enfurecido com as nações ficarão enfurecidas com a mensagem que os cristãos vão fazer no último período de tempo da humanidade. Então durante 3 anos e meio haverá muitos milagres, né? Eu creio que haverá o derramamento do Espírito Santo novamente, como em Pentecostes, cumprindo aquelas palavras de Joel, que Joel fala que é nos últimos dias que aconteceria isto, né? Então, aquilo que aconteceu em Pentecostes foi só o início, tá? Foi só a primeira chuva. Tem a chuva serôdia e a temporã.
Então a primeira chuva sim, teve uma chuva de Espírito Santo, e depois na última chuva também vai ter uma chuva do Espírito Santo. Então a igreja, né, que é composta de judeus e gentios, eles vão ser inundados pelo Espírito de Deus e vão profetizar e vão fazer várias coisas maravilhosas na vista dos homens. Isso vai incomodar as pessoas, porque vamos estar vivendo num período de anti-cristianismo, anti-teologia, né? Como eu já expliquei no meu vídeo que fala sobre a grande degradação da religião que haverá no mundo. Então vai ser uma afronta, né? E aí, quando o anticristo ele tenta trazer essa paz, né? Mas vai ficar incomodado por esses 3 anos e meio com essas ações que eles não vão conseguir acabar com isso, né? Mas quando eles acabam com isso, eles conseguem chegar no intuito de paz. Por quê? Porque eles acabaram com a religião e trouxeram ali, né, a escuridão total. Eles vão achar que acabaram com a religião, né? Porque eles vão estar perseguindo e matando os cristãos. Vai começar esse período de perseguir e matar. Já é na segunda parte dos 3 anos e meio. Então pode ser que essa expressão aí, que este rei ele fará cessar o sacrifício e o holocausto, se refira exatamente a isso. O fato dele estar matando os cristãos e pisando neles é como se ele estivesse profanando também o templo de Deus. Esta é uma das visões que eu mais gosto, tá? Embora também eu entenda que possa acontecer essa visão do templo lá em Israel, um templo literal. Eu acho que pode acontecer também. Mas essa outra visão, né, de que o templo seja cristãos, é a que mais me é plausível de acordo com as escrituras, de acordo com o contexto cristão. Mas também não impede, tá, de aparecer um louco, né, que vai querer restaurar um templo lá em Jerusalém, e depois ele começa a derrubar tudo. Tá no contexto também bíblico isso. Então a gente não descarta essa possibilidade, tá bom? Então é isso. Você queria saber o que se trata o cessará sacrifícios. Eu posso te dizer que esses sacrifícios eles foram cessados na época de Etíope, tá? Antipas. Não, eu esqueci o nome agora, eu não falei certo, perdão. O nome do governador lá eu não lembro. Mas na época de Macabeus, tá? Estuda Macabeus, você vai ver isso. O templo realmente ele passou por esse período. Só que por Jesus ele falar de algo que aconteceria no futuro, também você já claramente mostra que essa aplicação que os estudiosos eles dão, esses estudiosos que eu estou falando não são estudiosos religiosos não, são historiadores. Os historiadores aplicam essa passagem de Daniel ao período de Macabeus. Você vai perceber que todos os historiadores, eles vão falar disso. Que esta passagem refere-se a Antipas, ok? Ao período helenístico. Só que Jesus, a gente que é religioso, a gente não leva só do lado da história, né? A gente leva também o que Jesus Cristo falou. Jesus aponta para 70. Jesus fala das coisas repugnantes que causam desolação. Mateus capítulo 24. Tá? Não vamos mostrar aqui, mas você deve saber. E ele aponta para isso. Ele fala, quem lê Daniel entende. Quer dizer, a palavra de Daniel é essa aqui. É essa palavra aqui que está sendo falada. A coisa repugnante que causa desolação, né? Lá em Daniel fala assim, lá em Mateus fala assim, referenciando isso aqui. E aí, você ainda tem uma visão futurística, que isso possa acontecer novamente, né? Então, assim, são várias possibilidades, tá, Rodolfo? Não podemos nos fechar a uma possibilidade. Pode ser o templo que será construído de verdade e pode ser nós, pode ser não, isso aí com certeza é. Nós vamos ser perseguidos pelo anticristo. Muitos de nós vamos morrer e muitos serão presos. Isso também refere-se ao impedimento do sacrifício. Lembra que está falando que no capítulo 27, né? Vamos ver aqui exatamente a parte, ó. Acabará com o sacrifício e as ofertas. Vamos pegar aqui, ó, na Bíblia Ara. Cessar, parar, desistir, descansar, parar, descansar, desistir, parar. Então,
ele fará parar os sacrifícios e ofertas de manjares. Esse sacrifício de ofertas de manjares aqui é o sacrifício da manhã e da noitinha. É disso que está falando Daniel. Eu não mostrei no contexto que Daniel estava orando exatamente na hora do sacrifício? E não mostrei para você que a oração dele representava aquele sacrifício que devia ser feito porque não tinha templo? Então, por o anticristo matar, prender, decretar, né, que não podemos, é legal porque o que Daniel passou foi exatamente isso. Proibiram Daniel de orar. Entendeu? Então, também a gente vai ser proibido de fazer o nosso serviço sacerdotal, irmão. Hoje você é sacerdote com Cristo. Lembra que o apóstolo Paulo falou que somos sacerdotes? Pedro falou que somos reis e sacerdotes com Cristo? O serviço sacerdotal, como Daniel está fazendo aqui para a nação, orando pelos seus pecados, pelo pecado da nação, você, Rodolfo, tem que fazer pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas em sua volta, pelo mundo. Nós temos que orar pelas pessoas, esse serviço sacerdotal. Então, esse serviço sacerdotal aqui vai ser interrompido pelo anticristo. Ok? Claro que pode existir um templo, né? Pode se parar também as ofertas. Porque se a religião vai cair, como eu acredito que vai, no final do terceiro ano e meio, então a religião inclui também Israel, né? Com a sua religião. Então isso também pode acontecer lá, mas o espiritual, o lado espiritual disso é a perseguição, é a morte, é a proibição de prestar culto. Porque nós somos o templo de Deus, tá bom? Refere-se basicamente a essas coisas. Pode ser que existam outras visões, tá bom? Se você conhece uma outra visão, ou se alguém que está me assistindo conhece uma outra visão, por favor, compartilhe. Eu gosto de aprender outras visões e aprender possibilidades, tá bom? Espero que esse estudo tenha engrandecido sua vida, enriquecido sua alma, e que o Mashiach possa estar no seu ser, prestando sempre em seu ser um serviço sagrado de revitalização do Espírito Santo. A cada Shabat, a cada oração, a cada mandamento, mitzvot, a cada coisa que você faz pelo próximo, você está fazendo para Deus. A cada oração que você faz pelo próximo, neste período de quarentena, de pandemia, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas precisando de alento, de oração, é o papel que nós temos que fazer, gente. Se vocês querem ser sacerdotes com Cristo lá no futuro, vocês precisam se comportar como sacerdotes agora, já orando pelas almas, pelas pessoas, intercedendo, como Daniel fez. Eu recomendo que vocês leiam o capítulo de Daniel com oração, tá bom? Com o Espírito Santo, para que essas palavras possam penetrar nas suas almas e que o nosso Pai, o eterno Deus, Yahweh Tsevaot, possa ser, na vida de vocês, o refúgio para qualquer tipo de provação, para qualquer tipo de prova, e que Ele, mais seu Filho, nosso Senhor Yeshua, possa fortalecê-los no espírito de união, de paz e de amor. Esses são os meus votos para cada um de vocês. Graça e paz.